No passo da estrada só faço andar, venha minha amada me acompanhar. E de longe léguas cantando eu vim, vou não faço trégua, sou mesmo assim. Por onde for, quero ser seu par. Bom dia! Bom dia, muito bom dia! Se você não me conhece, eu me chamo Luciana Tomichi, sou terapeuta, taróloga, fada predileta aqui no YouTube. E hoje nós vamos de quê? Como ele ou ela está em relação a você, tá certo? Vamos entender esse movimento. E para isso eu trago aqui duas opções, né? A calculadora e o controle remoto. Escolha uma das energias aqui, uma das opções, e vamos ver quais são as energias, tá bom? Enquanto vocês escolhem, eu quero agradecer imensamente a todos vocês que visualizam os vídeos aqui no canal. Um beijo grande no seu coraçãozinho. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Vem para cá fortalecer essa energia de autoconhecimento através do tarô, tá bom? Para consultas particulares, acesse o site que está no descritivo do vídeo. Lembrando que temos promoção, 50% de desconto, até 31 de janeiro, tá bom? Que mais? Membros, quero mandar um beijo a todos os membros. Lembrando que dia 1º de fevereiro nós temos aula, né? Nós temos encontro ao vivo para falar sobre o filme A Garota Ideal. Portanto, assista, deixa de resistência, assista o filme para a gente trabalhar essa energia, tá bom? Prometo que vai ser delicioso, que vai ser terapêutico, tá? Esse movimento aqui é para os membros da Nível Jade. Tá certo? Aos outros membros, um beijo no coraçãozinho. Muito obrigada por serem membros do canal. E se você aí quer ser membro, clica aí em Seja Membro e vem para cá descobrir as delícias de apoiar esse canal. Tá certo? O que mais? Cursos estão em promoção. Se quiser, chama lá no site. No site do WhatsApp, tá? Para os cursos em promoção e para os pacotes terapêuticos, você chama no WhatsApp que está no site, tá certo? Vamos lá, grupo 1. Vamos entender aqui qual é a energia. Sejam todos muito bem-vindos, grupo 1. Vamos entender aqui qual é a energia, né, dessa pessoa em relação a você. No passo da estrada só faço andar, venha minha amada me acompanhar. Olha, existe, essa pessoa está no movimento aqui na vida dela de aprender a julgar, né? A lidar com o julgamento. Essa pessoa muitas vezes faz julgamentos errados ou cai em julgamentos errados, né? Tira conclusões precipitadas. E eu sinto que essa pessoa ela tá no movimento assim onde ela fica calculando riscos, né? Ela fica calculando riscos, mas ao mesmo tempo ela calcula errado, né? Porque temos aqui a justiça, o 3 de paus, o 5 de paus, a rainha de copas e o 3 de copas, né? Por quê? Porque eu sinto que há aqui uma dificuldade de alinhar a expectativa, né? Eu sinto que essa pessoa na infância, ela não souberam trabalhar com ela muito tempo das coisas. Então, essa pessoa ela não tem muito uma noção clara da realidade, no sentido de, às vezes, ela tem uma expectativa e já quer que aconteça amanhã. Entendeu? Então, isso pode trazer um conflito muito grande para essa pessoa nesse lugar, né? Essa é uma das questões aqui onde ela está no movimento de aprender a lidar com o tempo das coisas, né? Para ganhar um pezinho mais no chão, um aterramento. E junto com esse movimento também, eu sinto que ela experimentou com a mãe muitas expectativas frustradas, né? E ela entra em conflito toda vez que ela tem ou que ela deseja algo, né? Então, essa pessoa, em relação a você, ela está no movimento aqui de um exame de consciência para entender por que muitas vezes ela tem dificuldade de dar vazão aos desejos, né, que ela carrega, tá? Vamos entender agora como é que essa pessoa está em relação a você. Aí, ei, você aí, me dá o dinheiro aí. Me dá o dinheiro aí. Ei, você aí.
E nesse caso aqui, tá? A questão com a mãe de expectativas frustradas é de não ter recebido reconhecimento, tá? De não ter recebido um reconhecimento como gostaria, né? Que às vezes recebeu sim um reconhecimento, mas não como gostaria, tá? Vamos entender agora como essa pessoa está em relação a você. Para isso eu vou usar aqui o Sheldon Escapes Tarot, tá certo? Os baralhos você encontra aí no descritivo do vídeo, numa parceria com a Amazon, tá bom? Vamos lá, 8 de ouros, rainha de espadas, 9 de ouros, 6 de copas, 4 de espadas, 7 de copas, e rainha de ouros. Bem, como essa pessoa está em relação a você? Essa pessoa tem uma admiração grande por você, tá? Ela está no movimento assim de refletir, como eu disse, por que ela fica muitas vezes com dificuldade de avançar na sua direção. E eu sinto que parte é a sua energia que muitas vezes provoca uma intimidação para essa pessoa, de alguma forma, tá? E eu sinto aqui que pode ser só uma energia mais racional da sua parte, ou mais prática da sua parte, que traga esse movimento para a pessoa, não necessariamente uma expressão errada, né? Mas como eu disse, essa pessoa julga de forma errada, tira conclusão de forma errada. E essa pessoa está no movimento aqui de refletir, né? Porque ela deseja, intenciona. Se vocês estão em separação, tem saudade aqui, mas tem uma dificuldade de agir, né? No fluxo das coisas, né? Porque a relação e o desejo provocam um fluxo de acontecimento e muitas vezes a pessoa trava esse acontecimento, o acontecimento das coisas, por conta das questões que eu falei que ela traz com a mãe, né? Do medo de não atender a expectativa, né? Do medo de se frustrar e de não ser reconhecido, entendeu? Então essa pessoa está nesse movimento, né? Analisando, quer desenvolver algo com você, sente saudade aqui, mas ao mesmo tempo não se permite, tá? Eu sou fofoqueira, sou sim, quero saber, né? Aí no caso aqui, se você pedir lá no site, vai ser 2 perguntas, tá bom? Eu quero saber se essa pessoa vai tomar ação na sua direção. E para isso eu vou pegar aqui um baralho dos magos, né? Eu quero o tarô dos magos. Vamos entender aqui. Essa pessoa vai agir na sua direção, né? Demora essa energia. 8 de ouros, 9 de ouros, mago. Louco, 2 de paus. Morte. 6 de copas. Lembrando que, tá? Um aviso aqui no meio da leitura. Quem está em Belo Horizonte, estou indo para Belo Horizonte, dia 27 nós vamos fazer uma meditação em alguma praça de Belo Horizonte, tá? Provavelmente vai ser na praça... na praça ali do Esplanada, tá? Da Pompeia. Mas eu vou confirmar ainda, tá? Ou na JK. Tô vendo aqui. E... o que mais? Era só isso que eu queria falar. E agora temos atendimento presencial, né? Se você quiser também, chama no WhatsApp, que tá no descritivo do vídeo, tá bom? 8 de ouros, 9 de ouros, mago, louco, 2 de paus, morte e 6 de copas, tá? Então, veja bem, se você está se relacionando com esta pessoa, ela tá naquele movimento assim, a coisa não tá muito boa, porque tá rolando um impasse aqui, né? E a pessoa tá assim, será que eu parto para outra? Será que eu preciso terminar? E é interessante, né, como a gente tem uma tendência a fazer um julgamento errado, porque às vezes a gente pensa assim, ó, se tá ruim, não tem outro jeito, né? Se não separar. E às vezes tem jeito, né? Entendeu? Então é um movimento aqui de reconhecer essa energia, tá? Porque a pessoa muitas vezes fica nesse lugar, né? Não, então eu vou partir para outra. Então, para quem está junto, essa pessoa está num movimento de refletir se vai partir para outra ou não. Vai tomar alguma ação na sua direção? Ainda não. Tá? Vai ficar nesse impasse aí ainda
por uns 6 meses se vocês não sentarem para esclarecer as coisas, tá? É preciso alinhar a expectativa com a realidade aqui. Talvez aí seja interessante chamar para ter esse tipo de conversa aí, tá? Para quem já está separado, essa pessoa já está pensando em partir para outra, né? Embora ainda não se abra completamente a esse movimento aqui de, ai, não sei, né? E se vocês têm contato, talvez seja interessante alinhar a expectativa com a realidade, tá? Porque você é a realização do desejo dessa pessoa, mas ela não dá vazão a isso por medo de não atender as expectativas, tá certo? Então, talvez seja interessante uma conversa aqui para alinhar a expectativa com a realidade, né? Na tentativa aí de melhorar, deixar fluir essa energia entre vocês, tá certo? Grupo 1. Ficou claro aqui? Vou tirar... Vou tirar aqui os deuses hindus, né? Vamos entender aqui qual que é o recado dos deuses hindus para vocês. Deus Ganesha, Deus da prosperidade, da proteção. Receba aquilo que mais necessita. Levante as mãos e aceite. Esse é o seu maior poder. Permita-se viver com Ganesha, né? Interessante. O seu maior poder é receber, né? O que vem para você é seu. Parafraseando aqui Elton Euler, o que vem para você é seu. Então, aprenda a se colocar receptivo, né? Para que você possa prosperar aí nos seus processos, né? Se colocar receptivo, eu quero dizer, olha, tem um desconforto aí entre você e essa pessoa. Abraça esse desconforto, entende o que ele quer dizer, soluciona, confronta aí, né? Conversa com esse conflito interno para ganhar uma solução, né? Para ficar mais claro na sua mente aí que tipo de ação tomar aqui, tá? Cadê Ganesha? Ganesha sumiu? Ganesha é cultuado como deus da sabedoria, da superação e da remoção de obstáculos, dos começos auspiciosos e da prosperidade. Tá? Atributos: começos auspiciosos, superação de dificuldades, sucesso em qualquer empreendimento, remoção de obstáculos, conhecimento, prosperidade, abertura de caminhos, energia, alegria, amoroso, otimismo e auspiciosidade. Olha, remoção de obstáculos e logo depois conhecimento. Lembra, né? Lidar com os conflitos para ganhar clareza. Invoque esse Deus quando for iniciar novos projetos, precisar definir metas e novos caminhos e empreendimentos novos que ainda não estão totalmente definidos. Precisar que obstáculos de qualquer tipo que estão impedindo a sua realização sejam retirados do seu caminho. Coloca aí, né? Eu permito, para fortalecer essa energia, tá bom? E se quiser uma leitura só na sua energia, aproveita que tá com 50% de desconto lá no site ainda, tá bom? Grupo 1, muito obrigada. Um beijo no seu coraçãozinho. Um excelente dia e até a próxima. Vamos lá, grupo 2. Grupo 2. Eu tenho um recado aqui para as pessoas do grupo 2, que é o seguinte: você tem uma mediunidade forte, tá? O recado é na lata aqui. Você tem uma mediunidade forte, você pode não estar cuidando dessa mediunidade. Seu chakra coronário, né? Tá aí muito desarmonia, né? Desequilibrado. E isso pode estar te provocando tonturas, tá? Trabalhe aí, né? Essa sua conexão com a espiritualidade. E também, né, um autoconhecimento. Lá no meu curso de chakras eu ensino isso, mas se não quiser, procure entender como que você está se conectando com a sua espiritualidade, como que você está disciplinando-se em relação à sua mediunidade, tá? Que isso é importante aí para você, tá bom? Vamos lá entender qual que é a energia, grupo 1, 2, qual que é a energia dessa pessoa em relação a você. Temos aqui justiça de novo. Talvez haja aí um recado lá no grupo 1 para você, né? Talvez, se quiser assista, para ver se ressoa.
E vamos entender aqui, grupo 2, qual é a energia dessa pessoa em relação a você. Justiça, Pagem de ouros, Rainha de espadas, Rainha de ouros, 3 de ouros, olha, 8 de paus. Aqui é um movimento, né? Essa relação de vocês, ela traz um movimento das duas pessoas desenvolverem aí, né, uma clareza em relação ao poder de realização que cada um carrega, né? Essa pessoa, como é que ela está em relação a você aqui? Eu sinto que ela está no movimento, assim, existe um desejo, né? Gosta muito de conversar com você, admira sua inteligência, mas eu sinto que ela percebe uma energia competitiva, né? E ela está no movimento aqui de entender esse processo, né? Porque, como eu disse, vocês dois carregam um grande poder de realização e essa pessoa, ela planeja, né? Ela planeja aqui os acontecimentos e no sentido, assim, não de querer controlar as coisas, mas no sentido de aprender a lidar melhor com as coisas, entendeu? E talvez ela esteja nesse aprendizado, e talvez isso aí seja um aprendizado para você também, que é abrir mão do controle para aprender a ganhar mais jogo de cintura, né? Você não controla tudo, tá? Vamos lá entender como essa pessoa aqui, como ser amado, está em relação a você. 6 de paus. 4 de paus, 5 de paus. Né? Tá decrescente, né? Tá decrescente, Por que tá decrescente? 5 de copas. 4 de copas. Entendo. Aqui tem uma energia de afastamento, né? Rei de espadas, super entendo. Agora tá entendidíssimo. Não imagine que te quero mal, apenas não te quero mais. Ainda vai levar um tempo para curar o que feriu por dentro. Natural que seja assim, tanto para você quanto para mim. Ainda leva uma cara pra gente poder dar risada. Assim caminha a humanidade, em passos de formigas, sem não sei o que lá. Não vou dizer que foi ruim, tampouco foi tão bom assim. Ai, mas é mentira, tá? Por quê? Vamos entender. Olha, 6 de paus, 5 de paus, 4 de paus. Mentira. É 6 de paus, 4 de paus, 5 de paus, 5 de copas, 4 de copas, rei de espadas, amantes e 9 de ouros, tá? Aqui, veja bem, ou eu tô falando de uma pessoa bastante rancorosa, tá? Que fica guardando mágoa no coraçãozinho, ou vocês acabaram de brigar, de ter um afastamento aí, né? Ou a mágoa é recente, e se não é recente, tá? É uma energia de rancor aqui, né? Guardando ressentimento, né? Pra quê? Agora, como essa pessoa está em relação a você? Se sente magoada, tá no movimento, né? E talvez seja isso que a vida está convidando ela a ganhar mais jogo de cintura. Tá no movimento mais rígido. Por quê? Porque ela reconhece aqui que boa parte dos conflitos aqui tem um certo arrependimento, porque ela não conseguiu reconhecer você para um relacionamento sério, tá? Então, assim, aí você adapta aí, porque essa parte é uma parte importante, essa pessoa não conseguiu assumir você para um relacionamento sério. Então, já deu a entender que se você tem um relacionamento sério, você precisa analisar se nessa relação firmada houve uma postura do compromisso que se firmou. Porque se não houve, a leitura pode ser para você. Se houve, não é para você, essa leitura joga fora. Tá? Porque aqui é um não assumir o papel que deveria. Há um arrependimento, né? Ao mesmo tempo que há um arrependimento, há mágoas aqui. Essa pessoa tem uma admiração por você, um desejo muito grande por você, tá?
mas ela entendeu, porque essa pessoa carrega uma culpa, né? Eu preciso dizer. Ela entendeu que ela não está prestando para nada. E a vida está convidando ela, né? Porque, assim, ao mesmo tempo, vamos lá entender como é que a vida cura, tá? Parte importante, ó, perceba aí. A vida, ela promove situações para você se curar. Essa pessoa carrega essa rigidez consigo, essa energia de controle, assim como você, tá? A coisa não fluiu. Por quê? Porque houve muita rigidez aqui. Aí, tá em separação. Esse movimento de em separação existe assim, não, vamos deixar para lá, não tô prestando para lá, não quero brincar. Ponto, final, né? Só que o desejo tá lá, latejando, né? Querendo uma realização com você. E aí coloca a pessoa em xeque, né? Em dúvida. Ó, o que você vai fazer? Vai ficar preso no ressentimento ou vai curar esse processo para realizar o que você quer? Entendeu? Então essa pessoa tá nesse movimento aqui de análise, mas num processo aqui para entender onde a vida está convidando ela a despertar para isso, né? Vamos entender se ela vai despertar para isso? Porque a recíproca é verdadeira aqui, tá? Vale para você também o que eu acabei de falar. Porque tem um espelhamento aqui, tá? Tá bom? Eu tenho que centrar aqui para entender qual baralho que eu estava usando, né? Porque eu sei que tem que ser um baralho específico aqui. Tarô dos Magos, né? Vamos entender aqui se essa pessoa vai entender esse processo, se ela vai fazer algum movimento. E se você também precisa, né, flexibilizar aqui o olhar, um amadurecimento mental em relação a isso aqui que eu tô falando. 8 de copas, as de espadas, rainha de copas. 2 de espadas, 9 de paus. 4 de paus, 6 de espadas e 3 de paus. Essa pessoa, para algumas pessoas, isso aqui poderia ser um triângulo amoroso, tá? Para quem é uma energia de triângulo, a pessoa já era casada com outro, já se relacionava com outra, e ou relacionava com você e tem outra, né? Porque no caso aqui, essa energia é para quem ficou esperando, tá? Esperando a pessoa se comprometer. E aí serve tanto para quem já estava casado com a pessoa e a pessoa teve outra, quanto para a pessoa já era casada e arrumou você. Entendeu? Pode ser também para algumas pessoas um terceiro fator, não necessariamente outra pessoa. No sentido do relacionamento amoroso, né? Pode ser assim, ó, filhos interferindo, a pessoa priorizando mais filhos do que a relação, né? A pessoa priorizando mais a mãe do que a relação, a pessoa priorizando mais o trabalho do que a relação, os amigos do que a relação. Ou seja, naquele lugar de não assumir o seu lugar. Entendeu? Por um terceiro fator. Um terceiro fator é a justificativa que a pessoa dá para não assumir, né? Então, a pessoa já viu, mas ela ainda quer dar o braço a torcer, não quer, né? 8 de copas, as de espadas, rainha, tem uma dependência emocional aqui, tá? Rainha de copas, 2 de espadas, 9 de paus, 4 de paus, 6 de espadas, 3 de paus e 7 de paus, né? Ela tá no movimento onde o desejo está fazendo ela refletir, e ela ainda precisa desse tempo, né? Que eu sinto que é um tempinho aqui, tá? Um tempinho aqui importante para algumas pessoas, dependendo da teimosia aqui, pode até levar anos, tá? Mas é mais ou menos 8, 9 meses aqui para esse enxergar, né? Luciana, 8, 9, não posso fazer nada. O recado tá aqui, isso não me irrita. Não me irrita, né? Assim, 8, 9 meses passa assim, né? E assim, quando a gente fala de emoção, é um movimento que às vezes a gente tá teimoso, né? Não querendo, resistindo a olhar para a coisa. E é isso, né? Demora mesmo, porque existe uma dificuldade de aceitar. Para a pessoa aceitar que gosta, aceitar que precisa tomar atitude, que precisa deixar ir esse terceiro fator para assumir o que quer. Entendeu? Mas tem apego aqui nesse terceiro fator, né? E pode ser a mãe da pessoa ou a mãe dos filhos da pessoa, né? Se a pessoa tem filhos, ou os próprios filhos, ou trabalho, né? Ou amigos, né? Às vezes tá priorizando outras coisas que não você. Às vezes ela prioriza, às vezes na relação ela prioriza só ela e não você, né? Tá nessa energia mais egocêntrica, mais controladora. Então, não vejo essa pessoa ainda mudando
de postura, mas vejo os guias, inclusive, trabalhando o movimento e a própria vida, porque o desejo dela é grande, ajudando ela a elaborar esse processo, a se permitir enxergar a verdade. E perceba, porque aqui tem uma orientação para você. Você também precisa pesquisar dentro de você para enxergar a verdade aí. Se você realmente gosta dessa pessoa, se realmente a postura nessa relação está condizente, né? Porque tem questões de controle aqui dos dois lados, né? Dois bicudos não se beijam. A não ser que dê um jeito, né? Jogo de cintura, aí dá. Né? Mas tá difícil aqui querer dar o braço a torcer, né? Ganhar flexibilidade, que eu tô dizendo. De encontrar soluções, né? E parar de olhar, focar só no problema. Tá certo, grupo 2? Qual é aqui a orientação dos deuses hindus para você? Vishnu, proteção. Ó, um alarme tocou, tá? Alarme é o quê? Acorda, tá na hora. Se permita, né? Acorda, tá na hora de despertar e enxergar a verdade. Grandes mudanças se aproximam, oportunidades extraordinárias estão chegando. Abra seus braços, respire fundo. Algo novo está por vir, é tempo de dizer sim. Aceite a mudança e o dom de Vishnu. Proteção. Agora deixa eu ver aqui os atributos de Vishnu para você. Vishnu, queres tu, Vishnu? O número 1 entre os deuses, o que protege, é o poder supremo e eterno. Esse Deus assume várias formas com diferentes atributos para ajudar o homem a compreendê-lo. Seu nome significa o que se espalha em todas as direções, indicando uma onipresença. Sua esposa é a deusa Lakshmi, é representada com a pele azulada, ornamentos reais e vestes amarelas e muitos braços simbolizando seus múltiplos poderes, atributos, caridade, recompensa, proteção, poder e bondade. Invoque esse Deus quando precisar de proteção por algum motivo, quiser assegurar ordem em algum assunto, ser recompensado em alguma situação ou no trabalho, quando estiverem se sentindo frágil, desprotegido, temeroso ou sem a necessária confiança em alguma atividade ou área da vida, tá? E aqui, olha, nesse caso, né, peça proteção para te fortalecer, para você encarar o que você está protegendo, né? Existe aí uma parte que você protege, né, que gera essa rigidez toda, essa energia de controle toda aqui. E a vida está te convidando a romper essa energia, tá? Através desse relacionamento eu te mostro isso aí. Tá certo? Para você enxergar. Enxergue se quiser, né? Se quiser, leve pro seu coração, faça a transformação. Se não ressoou, jogue fora, tá bom? Se quiser o suporte, chama no WhatsApp. Um beijo, um excelente dia para vocês e até a próxima.